Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Este é o nosso podcast Miragens de História. Eu me chamo Carla. Eu me chamo Luan. E eu sou a Vitória. Hoje estaremos apresentando este que é o nosso quarto episódio. Somos graduandos em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, a UVA. Este é o podcast Miragens de História, que é um projeto de extensão universitária vinculado à Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA. Nosso objetivo é o de realizarmos entrevistas e debates sobre temas relevantes ligados à teoria da história e história da historiografia. Se teoria vem do grego theoros, que designava um espectador ou alguém que observa, podemos pensar a história também a partir da chave das miragens, que do latim mirare significa olhar, fitar e admirar-se, especialmente com espanto. A produção do conhecimento histórico deve nos causar espanto, pois parte de uma relação de alteridade com o outro a partir do tempo. Neste episódio, temos a honra de receber o professor doutor Francisco Regis Lopes Ramos. Boa tarde, Regis. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite e estou à disposição para a nossa conversa. Muito obrigado. Estamos aqui também com os professores Tiago e professor Denis, da UVA, que irão também participar da nossa entrevista. Boa tarde, professores. Boa tarde, Denis. Também estamos aqui contando com a participação da Sofia, graduando do curso. Boa tarde, Sofia. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, colegas, professor Denis, professor Regis. Boa tarde, gente. É um prazer, professor Regis, me receber aqui. É uma alegria muito grande estar com você, com os colegas aqui. Vou agora apresentar devidamente nosso convidado. Francisco Regis Lopes Ramos é professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará e pesquisador do CNPq com bolsa Produtividade, nível 2. Possui graduação em História pela Universidade Federal do Ceará, em 1992, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, em 1996, e doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2000. Tem experiência na área de História, com ênfase em História, atuando principalmente nos seguintes temas: memória, escrita, história, tempo e literatura. Agora nós iremos passar para as nossas perguntas e eu convido o professor Tiago para dar seguimento. Bom, Regis, primeiramente, é uma honra receber você, é um grande prazer, ter você aqui no nosso podcast. E eu me recordo quando eu conheci você pessoalmente, foi num evento em Tianguá, em 2016, por mediação, por intermédio do Denis, em um ciclo de debates que nós tivemos lá na Ibiapaba. E além da sua fala, me recordo também do prazer de partilhar o almoço, com a sua fina ironia. Espero, aliás, que você nos brinde com essa ironia também, com a sua sagacidade na nossa discussão hoje. E eu poderia começar perguntando para você, ou discutindo com você a partir de obras já clássicas, como por exemplo a Danação do Objeto, que é uma das suas obras mais famosas. Só que eu quero começar por uma outra faceta. Há muito tempo, em tenras eras, quando eu ainda tinha rede social, coisa que eu já aboli do meu cotidiano, eu via que você fazia textos e séries de textos, na verdade, no Facebook, sobre autores relevantes como Paulo Freire e o Michel de Certeau. Não sei se você recorda que você fazia pequenos textos sobre autores. Eu acompanhei essas duas séries, talvez você tenha feito até mais séries após isso. E a pergunta é, como você vê o uso de redes sociais para o diálogo historiográfico? E tentando fazer do historiador o mago do futuro, qual sua expectativa sobre a importância da teoria da história e da historiografia para os próximos anos? Que pergunta maravilhosa, 2016, estamos em 2025 e já temos 9 anos de diferença entre um evento e outro, O tempo passa rápido. Gostei da lembrança, Tiago. Nessa época, estávamos mais encantados com as chamadas redes sociais. É verdade. Apostávamos mais
nisso que a gente chamava, e talvez não chame mais com tanta ênfase, rede social. E eu tive uma preocupação sempre muito grande, uma preocupação e um prazer de discutir teoria, discutir epistemologia, hermenêutica, filosofia, literatura, com a linguagem do cotidiano, com linguagem conceitual, porém conceitos do cotidiano. E essa tentativa aí no Facebook, né, já dizem que é algo meio ultrapassado e tal, agora estaria mais o Instagram, depois o TikTok e tal, pequenos textos para discutir, para chegar a mais gente, a ter mais relações. Eu continuo acreditando nisso, deixei de fazer esses textos porque achei que não era mais a hora de texto, e sim de fala, de palavra. YouTube, né? Já é outra coisa, já é imagem. E me sinto muito à vontade com essas inovações, entre aspas. Acho que pode ajudar muito, também pode atrapalhar demais. Então, a primeira resposta, Tiago, é que depois de muito sofrimento, não é de leitura. Leitura é um prazer, pode ser um sofrimento também. Mas depois de muito sofrimento, meu e de muita gente, de muita pesquisa, a gente já sabe que a forma, a rede social, a forma digital, ou a forma não presencial é terrível. Já temos segurança disso. EAD, ótimo. O que a gente está fazendo aqui, maravilha, vírgula. Há muitos problemas ligados à cognição, por exemplo, que podem sair daí. Isso sem falar nas doenças, podemos dizer assim, ou nos males causados para os olhos, as vistas. Como dizia minha avó, as vistas no plural. Então, ainda bem que passou a fase do encantamento. A gente já está tratando agora de uma maneira, principalmente no campo didático, de uma maneira mais crítica. Já vê que está certo, mas só pode ser uma parte. A outra parte precisa ser presencial, né? Eu vejo isso como um ganho. Infelizmente, a gente teve que descobrir isso com uma tragédia dobrada, triplicada do ponto de vista político, sanitário, enfim, essa história que a gente já conhece. Então, acho que hoje a gente tem mais elementos para discutir algo que era muito sacralizado, né? Algo que ficava assim como quase a solução, e tem que ir, vírgula, né? Com algumas restrições, como qualquer outra forma de comunicação, qualquer outra linguagem, como a gente dizia há um certo tempo, né? Então, eu me sinto mais tranquilo para falar mal disso, e bem também. Porque o pessoal da neurociência, né, como se diz, agora neurocientista está na moda. Já descobriu que isso realmente não é muito bom. Não é muito bom mesmo. Olha, eu vou contar logo uma fofoca. Eu não acredito muito em discursos abstratos. Eu sou freiriano, né, Paulo Freire. Eu comecei a fazer determinados testes comigo mesmo, né? De me afastar e me aproximar de determinadas redes, entrar em certo ritmo de adrenalina, passa, vê isso, faz pesquisa, a gente faz pesquisa hoje, é uma maravilha, né? Uma coisa vai puxando a outra. E eu fui tentando me examinar
qual o tipo de conexão que eu passava a fazer, utilizando ou não a leitura em papel. É muito diferente. É muito diferente. Então, eu vejo que faz muito sentido não a volta do papel, porque ele nunca saiu. Não é? É uma ilusão. O Kindle não pegou, até porque é muito caro. Então, com as restrições, os problemas causados à ecologia, o papel é insubstituível, inclusive a escrita no papel. Mas esse assunto é muito vasto, né, Tiago? Assim, é só uma resposta muito superficial para dizer que o debate é muito atual e hoje a gente já tem mais elementos no sentido de discutir mesmo, porque o tipo de tempo que isso implica. Enfim, é enorme a resposta, né? A teoria da... eu vou terminar citando um autor que eu gosto muito, que discutiu isso de uma maneira muito interessante, o Michel Serres. O Michel Serres diz que o intelectual é um sujeito meio assustado, né? As primeiras bibliotecas com livro impresso, havia um certo temor no seguinte sentido: vai deixar as pessoas com menos inteligência, porque é muita coisa para ler, não vai dar tempo de ler tudo, é muita informação, vai ser uma confusão tão grande que a biblioteca vai ser sinal de uma pessoa que não é intelectual, porque a biblioteca é uma grande confusão. A biblioteca é muita coisa. E Platão já tinha discutido isso, né? A escrita também, a leitura, sendo demais, não faz bem. O Derrida chamou isso de farmácia de Platão. Bem, então, com essa ressalva, viu? Porque eu já estou com cabelo branco e já é demais, já é muito cabelo branco, pode parecer assim, não, é porque não está se adaptando, porque, né, é conservador, não sei o quê e tal, pode até ser, mas eu gosto da ambiguidade que a gente pode discutir hoje em relação às redes. Mas assim, professor Regis, olha só. O Tiago mostrou aqui para nós o seu livro, A Danação do Objeto, e aí eu queria fazer uma pergunta que tem relação com esse livro, que é exatamente a sua experiência à frente do Museu do Ceará, né? O tempo que você ficou lá, a nova tipografia que foi constituída ali naquele museu, a importância do Museu do Ceará, né? E a importância do olhar do historiador com relação ao museu. E também pensar um pouco, professor Regis, assim, a situação hoje, né? Hoje o museu está fechado, me parece, lá o prédio. E tinha uma coleção muito interessante lá no museu, né? Que é essa aqui, né? Nossa História, não é isso? Coleção Outras Histórias. Então, era uma produção muito interessante. Então, eu queria saber isso, né? A sua relação com o museu, a sua participação no museu, a constituição do museu a partir de um novo discurso. É isso, professor. Pronto, obrigado, Denis, muito obrigado pela pergunta. Bem, o museu já tem mais de 15 anos, né? Eu estive lá, passei acho que 7 anos, e uma das preocupações foi exatamente como levar a história para o museu histórico, tratar os objetos da cultura material como documento histórico. Uma reformulação da exposição, das atividades chamadas de educativas, as publicações, né? E, antes de tudo, o objeto. Daí o título do livro, A Danação do Objeto. Na época e hoje também, eu acredito que mais importante do que o próprio museu é a relação que a gente pode construir de conhecimento com a chamada cultura material. Estamos necessariamente em todas as culturas numa conexão muito direta entre sujeito e objeto. O
sujeito faz o objeto, mas o objeto também faz o sujeito. Como é que nós somos feitos por esses aparelhos que nós estamos agora. Eu aqui na frente de um computador, vocês também, câmeras e assim por diante. De modo que essa utilização também modifica a nossa subjetividade. Nós somos aquilo que nós usamos, que nós deixamos de usar, que nós abusamos, que nós deixamos de lado, que nós gostamos. Então também nós somos as nossas roupas, o nosso corpo, como dizia Paul Preciado, um autor muito importante para a teoria da história atualmente. O corpo, o sujeito, é também uma mistura de carne com o que não é carne, ou com prótese, com instrumentos que estão muitas vezes não só cobrindo o corpo como acessório, mas fazendo parte do corpo. De modo que essa questão do museu no ensino de história é algo que a gente pode realizar, inclusive sem museu, trazendo objetos para a sala de aula, como uma caneta, um lápis, a própria estrutura da sala, a carteira, a cadeira, o caderno, o celular, se tiver, o livro e assim por diante. Então, a minha perspectiva é muito mais de história dos objetos e ensino de história do que propriamente de museologia. Nada contra a área de museologia, pelo contrário, a gente defende como praticante da área de teoria da história a interdisciplinaridade, óbvio, lógico. Mas o que interessaria a perspectiva do ensino de história, da teoria da história, é mesmo a história dos objetos, porque raramente a gente encontra nos museus uma história dos objetos. Raramente. Porque os museus, no geral, né, tem as exceções que confirmam a regra, não fazem exposições a partir dos objetos, mas sim a partir de ideias pré-estabelecidas. Então são museus de estereótipos. Isso, ao invés de melhorar, tem piorado muito. São museus abstratos, museus de arte, ou seja lá do que for, que estão para comprovar uma ideia e não para discutir a cultura material. Eu pensava, sinceramente, que nesses 20 anos, mais ou menos, a situação iria melhorar nesse sentido. Eu vejo que piorou bastante, bastante. Isso tem a ver com um problema estrutural. A existência de museus, principalmente os museus públicos, só pode se concretizar com pesquisa. E a pesquisa tem que ser interdisciplinar. É preciso ter, portanto, investimento. E o investimento aí é visto como prejuízo. De modo que, na minha avaliação, como visitante de museu, não mais como uma pessoa que pesquisa diretamente no museu, é que há um desprezo pelos objetos, pela cultura material, que é a grande contribuição que os museus poderiam dar para o ensino de história, para o ensino da interdisciplinaridade, para a consciência em relação à sociedade de consumo. Então, a minha avaliação, Denis, vai nesse sentido, sabe? Que o objeto e o estudo do objeto é maior, ainda bem, é maior do que a instituição. O que é que a gente faz, por exemplo, com as praças, as ruas, os monumentos públicos, os nomes das ruas. Enfim, a minha resposta
é outra vez ambígua. Melhorou muito, mas também piorou nesse sentido de pesquisa de acerto. De modo que ainda há muito o que se fazer, não é? Sobretudo quando a gente pensa que essa cultura material, a existência da cultura material é fundamental para a nossa existência, para a nossa vida. Nós somos feitos também a partir dos objetos que nós criamos, que nós usamos e assim por diante. Então, é um trabalho grande e eu acredito muito nesse trabalho. Acredito tanto que, por coincidência, não estava programado. Eu há pouco tempo, fiz uma viagem, como eu gosto de fazer, pelo Ceará, e consegui um objeto para utilizar em sala de aula. Eu estou agora afastado para pós-doc, e quando eu voltar eu vou usar esse objeto, e já que está aqui, eu vou usar aqui como exemplo. Já que os museus estão literalmente descartando os objetos, e eu não estou exagerando, eu estou tentando, na medida do possível, guardar alguma coisa e levar para a sala de aula e discutir. Por exemplo, eu achei um muito interessante, eu só lembro desse objeto a partir de uma memória infantil, não sei se dá para ver aqui. Parece uma enxada, parece um machado, vou tentar mostrar de maneira mais... Se usa assim, o nome disso é enxó, é um instrumento de carpintaria. Como quase não existe mais móvel de madeira, por vários motivos, né? Esse instrumento quase não é utilizado mais. Então, que maravilha levar, por exemplo, essa peça para uma sala de aula e discutir por que é que se usou isso em determinado tempo e hoje não tem mais. Quem quiser comprar uma coisinha dessa nova, pelo que eu sei, não existe mais. Olha, tem esse detalhe aqui, por exemplo, parece um defeito, né? Isso aqui é para tirar prego. E assim, tira o prego, né? Serve também para tirar prego. Ora, dá para discutir muita coisa com um objeto desse, inclusive como é que a gente não faz mais, não cabe mais na sociedade atual cada um fazer mais ou menos o seu próprio objeto, tem que comprar feito, né? Então, eu ainda sou de um tempo que toda casa tinha um serrote, por exemplo. Hoje, acho que talvez não haja mais necessidade, né? Talvez tenha um martelo, uma furadeira, uma pua, mas eu vou juntar isso aqui para, que maravilha, o colecionador, sentir saudade do passado. Não, acho que saudade é um sentimento assim muito ambíguo. Não é para sentir saudade, é para estudar como é que nós mudamos na nossa relação com os objetos e mudando essa relação, nós estamos mudando. Nós estamos virando pessoas diferentes. É como a existência do controle remoto, não tem um aqui, mas é outra subjetividade, aquela que precisa se levantar e ir até a televisão, que era de tubo, e mudar o canal. Essa pergunta que o Tiago falou tem tudo a ver com a materialidade, né? Se eu posso mudar o canal ou a mensagem fazendo esse gesto com o dedo, né? Foi difícil para a gente aprender, a gente não sabia fazer isso, né?
se a gente faz isso em qualquer lugar, inclusive andando no meio da rua, antes não era possível, era preciso estar sentado num canto, observar a tela e a televisão, mudar o canal, voltar, se não gosta, fica indo e voltando. A gente pode pensar, besteira. Não, não é besteira. Isso modifica a existência do corpo. Totalmente. Até porque, numa situação em sala de aula, por exemplo, quem está nas aulas participativas, sobretudo as participativas, sabe que muitas vezes, sabe o que é que a gente quer da pessoa? Eu não vou falar que os estudantes querem dos professores, não. Raramente eu faço essa diferença, raramente. Nós queremos das pessoas. A gente quer tratar as pessoas como se elas fossem aplicativos. Né? Eu tenho a resposta aqui, aí eu olho para a pessoa, pode ser professor, pode ser um amigo, uma amiga, pai, mãe, inimigo, e a gente espera da pessoa a resposta imediata que um celular é capaz de dar. Não precisa nem se levantar, tá entendendo? É sentado mesmo ali, se pode procurar, e tem que ser uma resposta atrás da outra. Isso significa que a subjetividade é outra. A exigência passa a ser outra. Então, a relação com os objetos define, de fato, a nossa subjetividade. Eu estou dando um exemplo, a partir desse objeto que incorporou vários outros, que é o celular. Pode ser máquina de escrever, pode ser telefone, pode ser lugar de ver novela, televisão, pode... Eu não sei, eu acho que de celular, eu não sei, posso estar enganado, vocês me digam. Só está faltando mesmo esquentar a comida, não é? Ele esquenta e faz um café, uma coisa assim, mas está fazendo já quase tudo. Em casas conectadas, eu acho que já estão fazendo isso, viu? E agora a moda são as casas conectadas, que aí pelo smartphone você já consegue controlar boa parte dos eletrodomésticos. Sim, isso eu estou sabendo. Fiquei muito assustado, inclusive, porque a gente fala e acontece a coisa, né? Mas aí é digamos, o aparelho ligando um outro que vai esquentar, né? Eu estava pensando aqui, Tiago, na possibilidade do próprio celular esquentar. A gente colocar uma panela em cima dele e ele esquentar. Não sei se vai dar certo isso. Mas enquanto o capitalismo puder simplificar a nossa imaginação, ele vai em frente. E está simplificando mesmo. Vejam que eu estou falando de imaginação. Falei demais, não é, Denis? Assim, o que eu queria era dizer o seguinte: os museus são importantíssimos, mas enquanto eles não se ajeitam, porque estão muito desajeitados, a gente pode ir fazendo esse trabalho de formiguinha, que é exatamente utilizar a sala de aula, utilizar as ruas, a cidade como lugar para pensar. Eu ando vendo essa saída e tenho muito gosto com a materialidade do mundo. Por isso que eu gosto muito, muito, muito de sala de aula. Assim, é algo que eu vejo como um dispositivo insubstituível. Nada contra o que está acontecendo aqui, que a gente está se reunindo através desses quadradinhos. Pelo contrário, acho ótimo, né? Mas é uma parte. Denis, obrigado pela pergunta. É por aí. O que eu mais defendo é a história dos objetos no ensino de história. Museu. Eu vou evitar de falar mais, porque sempre quando eu falo as coisas, dá uma confusãozinha depois. Mas eu escolho uma confusão por ano.
esse ano não teve ainda a confusão. Então, se vocês quiserem fazer a confusão ou me colocarem numa situação confusa, sintam-se à vontade, que esse ano eu ainda estou devendo uma confusão para mim mesmo. Obrigado, Denis. Professor Regis, lendo a danação do objeto, eu fiquei sensibilizada com a reflexão que você faz sobre o copo como comando e fragmento do tempo monetário, né? Que pode nos levar a pensar no espaço que alguns objetos frutos do capitalismo e da obsolescência programada podem ocupar em nosso espaço de memória. Veio-me a reflexão que Derrida faz em Mal do Arquivo, pensando que o arquivo é, ao mesmo tempo, início e comando. Pergunto, como podemos trabalhar a cultura material e o próprio museu como nosso arquivo? Como ler os objetos como testemunhos transformados em documentos ao longo do tempo? Pronto, agora eu acho que a confusão está feita. Porque, primeiro, muito obrigado pela pergunta, Ana Vitória. Você citou um texto importantíssimo, Mal de Arquivo, do Derrida. E por que a confusão está feita? Porque o arquivo é a nossa base, a gente precisa de arquivo, e ao mesmo tempo a gente precisa negar veementemente o arquivo. É uma relação profundamente contraditória. Porque se a gente acredita na organização do arquivo ou nas peças do arquivo, deixa de ter história. Então, o arquivo, digamos assim, é um mal necessário e muitas vezes desnecessário. O arquivo tem uma tendência muito forte de dominar a nossa pesquisa, de se impor, de ter uma voz ou uma escrita que pretende, mais do que a inteligência artificial, substituir a nossa inteligência. Em que sentido? Que já dizia o Lucian Febvre, a história se faz com problemas. Então a gente vai ao arquivo, o que interessa mais é ter o problema, ter a pergunta, o que é que a gente vai perguntar aos documentos. A quantidade de documentos muitas vezes não é o mais importante. Aliás, quase sempre não é o mais importante. O mais importante é o que a gente está perguntando. E quando também não tem arquivo, é significativo. A gente pode trabalhar sobre a ausência de determinadas fontes. De modo que a relação nossa com as instituições deve ser necessariamente problematizada. Museu, arquivo e assim por diante. De modo que você fez referência ao copo de plástico, né, que pode ser tratado como um documento da sociedade de consumo, comparando com a existência de outros copos, com outros recipientes, de outras épocas, de outras sociedades. Não necessariamente o copo de plástico está em um museu, aliás, raramente se encontra lá. Então, é um lugar perigoso o arquivo. O arquivo e também o arquivamento. De modo que, para mim, hoje, pelo que eu observo, o que nós precisamos mais é a construção de problemáticas inovadoras diante do que a gente já tem, antes de precisar de novos arquivos. Novas perguntas fazem uma história mais potente, fazem uma história mais aberta, uma história mais presente. Daí o fascínio que eu tenho pela literatura. Os arquivos da literatura são diferentes, são mais complexos. Então,
Vejo, nada contra arquivo e ao mesmo tempo tudo contra, porque ele tem uma fascinação, tem uma existência, enfim, muito perigosa para a nossa condução, o nosso ofício, aquilo que fazer com os arquivos. Só tem pergunta difícil aqui, pelo que eu estou percebendo. Espero que eu tenha conseguido responder minimamente um questionamento sobre o mal de arquivo. Professor Regis, a minha pergunta é referente ao artigo José de Alencar e a Operação Historiográfica, Fronteiras e Disputas entre História e Literatura, que foi publicado na História da Historiografia em 2015. Nesse artigo você reflete sobre as apropriações do passado pela literatura e suas proximidades com a história, por meio da reflexão do famoso texto do Michel de Certeau, A Operação Historiográfica. Então eu pergunto para você, em quais dimensões podemos entender que um literato faz ou não história e um historiador faz ou não literatura? Bem, está escrito aqui Carlinha, eu estou conseguindo ler. Obrigado pela pergunta. Veja, trabalhar com o José de Alencar, apesar dos pesares, não é tão difícil. Não é tão difícil para o historiador no seguinte sentido, que ele tem uma pesquisa histórica, ele tem uma pretensão de compor a história da nação do século XIX a partir da literatura. Em livros como Iracema, o Sertanejo, por exemplo, isso é mais evidente. Então, digamos, trabalho aí, que você citou, é uma fase das pesquisas que eu fiz. O trabalho é complicado, mas não é tão difícil, entende? Porque a gente está querendo saber aí como, por exemplo, a história do Ceará foi contada pelo Alencar Aripe e foi contada pelo primo dele, José de Alencar, através de um romance chamado Iracema. As duas formas de domesticar o passado, duas formas de narrar o passado, com pesquisas, com idealizações, com ideias preconcebidas, certos enquadramentos. Então essa foi a questão. Atualmente eu estou me interessando também por literatura, continuo com esse desejo de sentir melhor a relação história e literatura, já também a partir do Michel de Certeau, tentando perceber a literatura ou a ficção como teoria da história. Aí a gente tem um outro campo. Eu vou dar um exemplo. No texto, no conto Funes o Memorioso, Borges tem uma teoria da memória. É um sujeito que morre de tanto lembrar. Eu acho que dá a oportunidade da gente quase fazer uma síntese através do Borges, pensando em rede social, em museu, em objeto, copo de plástico, fontes, arquivos. Eu não conheço um texto de historiador ou historiadora, filósofo, cientista social, antropólogo, intelectual, que consiga ser melhor do que ele. Para a gente compreender, problematizar a memória.
principalmente hoje, porque hoje memória virou aquela palavrinha mágica, né? Memória e patrimônio. Memória sempre é uma coisa boa, patrimônio também sempre é uma coisa boa. Então, há uma positivação exagerada desses termos, como se na memória e no patrimônio houvesse uma verdade inquestionável. O Borges, com a sua habilidade narrativa, já diz que a memória é um perigo. Não foi só ele que disse isso, Nietzsche já tinha falado. Considerações intempestivas sobre a história número 2. O perigo que é a memória em exagero. Vejam que a nossa profissão é necessariamente ambígua. Defendemos a memória contra o esquecimento, mas ao mesmo tempo, se não conseguimos esquecer, a nossa defesa da memória se torna uma defesa conservadora. O passado, o resgate do passado e assim por diante. Então, tentando responder, comentar, existe uma pegada aí da literatura, que foi esse caso, comparar com o discurso de um historiador que está narrando a história do Ceará, fazer paralelos e ver que o Alencar é bem melhor, né? Não há dúvida. Aliás, a gente sempre perde quando uma pessoa da literatura vai tratar do mesmo assunto e a gente perde. Tem que começar a equilibrar mais isso, né? E, em outra perspectiva, a teoria da história mesmo. Textos que os ficcionistas escrevem e ajudam a gente a pensar outras formas de entender o tempo, entender a memória, entender a nossa vida, entender a nossa historicidade. Então, o que está aparecendo na minha cabeça agora é o Borges, mas tem muitos outros casos e eu gostaria muito de continuar como professor trabalhando teoria com ficção, teoria com textos de ficção. Acho isso muito interessante, há muitas possibilidades para esse trabalho. Eu agradeço muito a pergunta, não sei se eu estou conseguindo responder. No artigo intitulado como O Objeto Gerador, publicado pela revista Historiar há alguns anos, ao refletir sobre a importância dos objetos para a reflexão histórica, especialmente no ensino de história. Você afirma que, antes de mostrar objetos, o museu é um lugar do corpo exposto, ao saber que nas exposições há pedaços amputados. O ensino de história com objetos começa a ganhar profundidade existencial. Em sua trama de conflitos, historicamente engendrados, o objeto está entre o passado e o futuro, presença de temporalidades. Partindo dessa citação, eu pergunto a você, e o texto histórico? Sua materialidade e discursividade, como pode ser entendido dentro de tramas de conflitos historicamente engendrados? Como ele está inserido entre camadas e segmentos de passado e futuro? Materialidade do texto, Luan, e materialidade das próprias coisas. Muito interessante a sua pergunta. Primeira coisa, no próprio museu existe algo que a gente chama de legenda, né? Tem um objeto, por exemplo, esse enxó, que vai estar lá o objeto exposto, é enxó, explica o que é instrumento de carpintaria e tal, não sei o que. Retrato de fulano de tal. Então, tudo que tem em museu, se o museu está mais ou menos organizado, tem uma plaquetinha lá dizendo o que é.
uma escarradeira, por exemplo, que a gente não entende mais o que é aquilo, não compreende, né? Aí tem que dizer que é uma escarradeira e tal, a depender da qualidade da exposição, vai ter a materialidade do texto e a materialidade da coisa ali como parte de corpos que utilizaram aquele instrumento. Lá no Museu do Ceará, que está fechado atualmente, mas tem uma exposição no anexo, e eu fiz uma instalação, até conversei com o Denis sobre isso muito. Denis, publicamente eu agradeço o seu acolhimento às minhas loucuras, viu? Depois eu vou mandar foto. Ah, você foi ver? Aí, se você tiver gostado, você pode comentar aqui. Se não tiver gostado, aí a gente conversa no privado, tá? Mas, Luan, que interessante. Todo museu tem essa ambiguidade. E há pouco eu fiz essa instalação lá, que se chama O Que Pode Ficar Aqui, que trabalha com espelhos, com molduras, e numa parte tem a escarradeira do historiador Capistrano de Abreu. Não é? Escarradeira muito simples, assim, pequena, parece um pires. Existem maiores, enfim, de várias classes sociais. Esse, certamente, eu estava conversando com uma amiga sobre isso, é uma escarradeira pequena, então ela me perguntou, e como é que ele acertava o cuspe de longe? Porque a escarradeira é para cuspir, não é? É a história do corpo. Até o século XIX era muito nojento a pessoa ficar engolindo o cuspe. Entende? Está conversando? Aí engole. Não, a pessoa tossia e vai engolir aquela gosma, aquele negócio? Não. Aí ficava na sala, ao lado, tinha tipo uma baciazinha com um furo no meio, a pessoa cuspia, outro cuspia, então ficava aquela junção de cuspes coletivos, depois daquela gosma toda junto e jogava no mato e pronto. Que coisa estranha, né? E essa do Capistrano, não, ela é pequena. E aí, eu já disse a vocês, eu apesar de ter uma saúde um pouco debilitada, eu gosto muito de fazer experiências concretas. Aí eu cheguei em casa e fui cuspir num pratinho, tá entendendo? E botei um buraco assim, fiz uma escarradeirazinha de papel, como é que chama? Cartolina. Eu não acertei o cuspe lá. Eu disse, mas como é que pode ter uma escarradeira, o Capistrano tinha essa mira toda para acertar nesse buraquinho com o cuspe? Aí eu voltei para o museu. Isso é o que me mobiliza. Pergunta, quer saber das coisas que estão vivas. No caso, essa escarradeira, viu, Luan? Vocês acreditam que eu não tinha visto ainda que a escarradeira, ela é assim, mas ela tem uma azeia, como se fosse uma caneca. Então, o Capistrano estava com aquela escarradeira debaixo da rede, para ele cuspir, ele fazia assim, desculpe, a imagem vai ficar um pouco nojenta. Aqui, eu não vou cuspir. Ele tinha a azeia, é tipo uma xícara. Então está explicado. Ora, uma discussão dessa é muito interessante para saber como é que o nosso corpo funciona, do que é que a gente gosta, do que é que a gente não gosta, o que é aceito, o que é que não é aceito, o que é civilizado, o que não é. De modo que um objeto desse poderia dar uma boa aula sobre as maneiras de existência do corpo. O corpo é tão histórico, é tão historicamente constituído, que até as noções mais básicas, como por exemplo o nojo, não tem nada mais básico do que nojo, né? Por exemplo, eu não tenho nenhum problema, vou dizer uma coisa agora, se for politicamente incorreto, vocês podem, de, por exemplo, matar um rato. Eu acho que pode, porque se eles vêm para cima de mim,
tem problema matar rato? Não sei. Se tiver, mas vem para cima de mim, não tem problema. Agora, se aparecer uma barata, eu saio correndo. Isso não fisicamente não faz sentido. É a minha relação com o nojo. O que é que come, o que é que não come, o que é que mata, o que é que não mata. E o nosso corpo é um corpo que se faz a partir dessas relações com o mundo. Então, veja, uma escarradeira, né, dá para a gente discutir a relação nossa com o que parece intolerável, inaceitável para nós. O gosto ou desgosto não é natural do corpo. Ensino fundamental e médio. Se a gente sai sabendo disso, sai sabendo de tudo, eu acho. Essa é a questão. Agora, não é, obviamente, decorar, é entender como a história do gosto é a história do corpo. E eu não esqueci a pergunta não, viu, Luan? A materialidade do texto. Acho que voltando à questão fundamental do Tiago, professor Tiago, a materialidade do texto entre o passado e o futuro, o que é o ritmo de uma leitura, o que é uma leitura num aparelho de tela e o que é a leitura em papel, o que é riscar, o que é sublinhar o texto. Então, essas materialidades precisam ser observadas nesse mundo que cada vez mais se desmaterializa. De modo que a existência do suporte livro, Michel de Certeau chamou a atenção para isso na história do livro, né? Depois o Chartier botou para frente, é a história dos suportes, das edições, de como vai circulando determinada informação ou determinada informação vai sendo impedida de circular. É uma questão política importantíssima. O texto não é algo que existe no ar. A leitura da palavra, a leitura da escrita se dá em determinadas circunstâncias, como também a voz, os gestos, né, a leitura dos gestos, a leitura mediada pelo próprio olfato, que é um sentido muito desprezado pela modernidade. A gente dá mais valor à visão, pouco valor ao tato e assim por diante. É senso comum na teoria da história, mas vale a pena repetir. É preciso examinar a historicidade dessas materialidades, porque nesse exame a gente consegue perceber as transformações, como vão mudando as vidas com a mudança nos hábitos, portanto, nos costumes, como dizem os antropólogos, na própria maneira de usar o seu corpo e o corpo de todas as outras coisas. Eu não sei se eu respondi, tá certo? Não sei se é por aí. Bom, professor Regis, longe de mim querer trazer novamente os temas polêmicos, mas eu acho que para juntar o combo da minha pergunta só faltava colocar o patrimônio. Mas é mais direcionada propriamente à área da museologia ou esse pensamento, né, de instituição desse lugar de memória. Eu moro em Jijoca e estou com um projeto de fundar um espaço de memória que não é visto ainda na cidade, nem na sede, que é Jijoca, e nem em Jericoacoara, que é o local que é mais conhecido e mais visitado.
E eu pergunto, nesse primeiro gesto de fundação, como eu posso operar essa forma de escrita do passado mantendo a criticidade histórica, mas construindo uma versão institucional, pensando esse lugar de produção do passado no meu lugar? Eu tenho uma sugestão. Ao invés de chamar espaço de memória, aliás, não é uma sugestão, é uma pergunta. Por que é que a gente, não é você, Sofia, é a gente, por que que a gente não chama espaço de história? Tão interessante isso, porque eu acho que eu vou voltar para um curso de graduação. Eu acho que vai acontecer isso, né? Eu estou agora afastado para pós-doc. Eu vou voltar para um curso de história, não é um curso de memória. Até agora não mudou. Isso pode mudar. Aliás, se continuar com essa moda de memória, vai mudar. Vai ser curso de memória. Pelo que eu saiba também, não é curso de patrimônio. Pode mudar. Nada contra. Na hora que mudar, eu vou para o departamento de literatura, se me quiserem. Se não quiserem, a gente fica no mesmo campo. É uma provocação, tá, Sofia? É porque virou muito, assim, na área da cultura, que a gente não falou ainda, estamos apenas na educação, né? Na área da cultura, memória é uma palavra mágica, adorada e desprezada. Eu vou contar uma historinha muito sem graça de um escritor que não é também essas maravilhas. O nome dele é Fran Martins. É um escritor cearense. Tem um conto chamado Mar Oceano. Em resumo, é assim. O diretor do museu pede aos funcionários que façam uma pesquisa sobre uma criatura que chegou querendo saber dos ancestrais nobres. Ele queria ganhar uma medalha, não sei de quê, e tinha que ter essa nobreza provada. Esse diretor com os funcionários, eles passaram 6 meses fazendo a pesquisa. E aí descobriram que não dava para ter a nobreza que o solicitante desejava. Não, ninguém está encontrando aqui nenhum nobre, tem muita coisa aqui, assim, de roubo, vários crimes e tal. Durante a colonização, o seu passado não é muito bom, a gente não está encontrando nada que justifique essa medalha. E aí chegaram à Idade Média e encontraram uma pessoa razoável. Aí pronto. Aí chamou a pessoa que tinha solicitado, aí entregou a documentação. Quando ele entregou a documentação, aí a pessoa disse, não precisa mais não, porque eu já consegui a medalha assim mesmo. Bastou eu dizer que tinha um nobre na família e acreditaram em mim, não vai precisar da documentação, então 6 meses perdidos de trabalho. É uma história que tem a ver com os anos 30, né? Digamos assim, muito conectada com a existência do Gustavo Barroso. A gente lembra do Gustavo Barroso aí, poder conservador e tudo, mas eu acredito que ainda continua muito semelhante à situação, principalmente nas instituições culturais, principalmente. Então, assim, é um desafio. Não é a primeira vez, assim, falando de maneira mais séria, não é a primeira vez que eu dou essa sugestão, mas eu sei que essa sugestão, ela não pega, porque fica complicado. A gente chega numa instituição cultural e diz assim, eu quero criar um espaço de história. A pessoa vai logo dizer, não é melhor ser um espaço de memória, não, porque é o que já está canonizado, entende? É difícil, não vai ter nem edital.
Edital não tem edital para criar espaço de história. Agora eu vou ser mais honesto. Quem disse pela primeira vez isso de uma maneira muito abusada foi o José Honório Rodrigues, na década de 70, quando foi criado o Instituto Pró-Memória. Aí disse, bacana, seria bom que tivesse também um Instituto Pró-História. Entende? Assim, eu acho, espero que eu esteja errado, que essa valorização excessiva da memória está corroendo mesmo a área de história. Eu acho. Eu tenho essa impressão. Porque, já dizia o professor Durval, não é? Há muito tempo o historiador precisa enfrentar as memórias. Porque as memórias, eu posso ter as minhas memórias, eu posso dizer coisas sobre a minha vida, mas isso é história. Eu não estou dizendo que história é melhor do que memória, não é isso. Não é uma hierarquia. Mas está aí o desafio. Está aí o desafio. E como eu gosto muito das palavras, assim, de observar as palavras, eu me pergunto por que se fala tanto de memória, principalmente quando a gente vai pensar em memórias ou existências comunitárias, e aí joga memória. Por que não história? Será que a gente também não está criando uma hierarquia? A cultura, instituição cultural fica com memória, a gente fica com história. É difícil, é difícil. Eu não sei qual é a circunstância concreta, né? As possibilidades da criação da Casa de Memória, de instituição de memória, mas eu penso que, já que estamos trabalhando com teoria, a teoria tem a função de problematizar algo que talvez não seja possível ainda no real, entende? Talvez que a gente está discutindo aqui seja possível daqui a algum tempo, mas não agora. Eu, pelo menos, acho difícil. Agora, a gente tem que falar, porque senão aí não chega nunca, não é? Não chega nunca. Ok, professor Regis. Deixa eu só, então, fazer uma questão aqui que tem relação com esse campo vasto que você abriu aqui para nós, com relação a observar as palavras, né, os conceitos, mas também com relação às memórias ditas perigosas ou consideradas perigosas. Não é? Essa questão da escarradeira, aqui em Sobral, o Museu Dom Zé tem umas escarradeiras espetaculares. Essas são grandes, você conhece, né? O museu também está fechado aqui há muito tempo. E tem relação com esse conto do Fran Martins, que aí eu me lembrei do Água Lusa, né? O vendedor de passados. Um sujeito que escrevia o passado adequado para os fregueses, né? Ele tinha fregueses, digamos assim, com relação ao passado. E também, essa minha questão tem a ver com o Gustavo Barroso, que você tem um trabalho importante sobre o Gustavo Barroso. E é assim, professor Regis, na verdade é a tentativa de relacionar 3 substantivos e 2 adjetivos, né? Tentando entender o sentido desse no campo patrimonial, no campo da história, no campo da teoria. Isso tem muito a ver, essa questão tem muito a ver com o pensamento do Gustavo Barroso, né, que entendia esses espaços de memória que a gente está conversando aqui como lugar de glorificar, de glorificação, mas também é o lugar da pátria e do patriotismo, né? E essa pátria, esse patriotismo tinha uma relação muito carnal com a sociedade patriarcal. Então, como é que tudo isso se junta para fundamentar um determinado campo, né, de observação e de sentido para a própria sociedade? Porque a gente está falando de memória, de museu, de espaço, mas a gente está falando da sociedade e as suas ebulições, né?
as suas transformações, as suas mudanças. Então, entender isso, né? Essa questão do patrimônio que a gente está falando, que parece uma coisa perfeita, né? Você falou, parece uma coisa perfeita, mas onde é que esse patrimônio se relaciona com o patriarcal, né? Como é que essas forças aí operam e constituem esses famosos lugares de memória que poderiam ser lugares de história, né? Eu tenho oficialmente uma pesquisa sobre o Gustavo Barroso, a bolsa do CNPq, produtividade. Esse nome é um pouco complicado, mas o nome é esse mesmo. É sobre o Gustavo Barroso. E a intenção é exatamente estudar o oposto daquilo que eu penso. É um exercício difícil. A discordância é praticamente em tudo. Só tem uma concordância com ele, digamos assim. É o fato de ele gostar muito de literatura e se dedicar a escrever ficção. Eu estudo a relação do Gustavo Barroso com a ficção nessa construção ou tentativa de construção de uma sensibilidade patriótica, patriarcal, racista, e aí tudo que a gente possa imaginar de não interessante é possível encontrar no Gustavo Barroso. A relação que a gente poderia ter com outras noções de patrimônio e memória. Voltando à ideia do objeto gerador, aí no campo da teoria, ensino de história, é uma proposta de politização do patrimônio e da memória. Quando o patrimônio é politizado, ou seja, se torna disputa política, aí a gente começa a falar de história. Vou dar um exemplo. Alguém resolve transformar a casa do seu avô em museu. Bacana. Vamos supor que esse avô ou esse bisavô tenha tido escravo. Se é século XIX, vai chegar nesse ponto. E aí vai ficar difícil, se o museu é familiar, se o museu é da família, chegar em determinadas reflexões que a história precisa ter. Então, daí o conflito entre história e memória. Por isso que os bancos, as fundações ligadas a bancos, o poder privado, gosta muito de apoiar a cultura quando a cultura não mexe com a luta de classe. Então, falou em luta de classe, de propriedade privada, de exploração do trabalho, aí realmente o Itaú Cultural não vai apoiar. Eu não conheço, né? A Globo, por exemplo, para citar um caso bem recente, apoia várias lutas que a gente chama, entre aspas, de identitárias, nas novelas, no jornal, lutas de gênero, contra o racismo. Bacana, precisamos disso, mas precisamos mesmo. Agora, se a gente pensa numa autora como a Angela Davis, na interseccionalidade, né? Raça, gênero e classe. Quando chega na classe, a Globo diz, não dá para falar sobre isso, não. Dá para falar sobre outras coisas, mas algo que vá mexer na estrutura do capitalismo, não. Então, é difícil pensar numa exposição de história com apoio de empresas. É muito difícil. Se não for o poder público, não vai ser em outro lugar.
eu lamento informar isso, é a experiência que eu tenho. Se vocês tiverem outra possibilidade, eu até gostaria de saber, mas não tem. O capitalismo não vai apoiar uma crítica ao capitalismo. Não vai, não tem como. Daí a importância das instituições públicas. Se não for através de um museu público, não vai ter renovação de museu. Não tem. Não há como. É a experiência que eu tenho. Não é? Exatamente porque o patrimônio, a memória, é muito bom para o capitalismo pensar nesses termos. Né? É muito aceitável, é digestivo, não precisa tomar chá de boldo depois. Desce redondo. Agora, se o museu resolve chegar à crítica de classe, por exemplo, é difícil, é muito difícil. E esse seria o papel corajoso da história, o papel ainda pensando na história segundo Paulo Freire. A gente está vendo o mundo e nossa tarefa diante da história é transformá-la, é pensar em outras possibilidades. Pensar em outras possibilidades tem um limite, é o limite da censura mesmo em relação àquilo que vai comprometer ou aquilo que vai denunciar a existência do próprio sistema. Esse é o limite, sabe, Denis, assim, para a criação e para a crítica que a história precisa fazer. E a gente tem que trabalhar com esses limites. Não adianta só dizer, bem, tem os limites, não dá para fazer, ninguém faz. Já dá para fazer muita coisa, né? Tem muita brecha, tem muito lugar que dá para ser mobilizado com ações que literalmente tentam enganar o sistema. Enganar o sistema não é fácil, porque a gente costuma se enganar com ele. Eu estou me incluindo aí. Né? E olha, eu vou. Aqui eu trouxe para mostrar mesmo, né? Quando eu estivesse numa situação muito aperreada, que é o caso agora, eu vou usar um objeto e tentar dizer a dificuldade que a gente tem em relação à criação de espaços realmente alternativos. Eu acho que é nossa obrigação. Nessa exposição, ou nessa instalação que pode ficar aqui, a gente usou muito espelho, moldura de espelho e tal. E teve algo que eu fiz e não deu certo. Então eu não coloquei. Eu queria trazer para vocês aqui uma peça que não deu certo. Não deu certo para ficar na instalação. Mas eu fiquei aqui de lembrança como uma coisa que não deu certo. Né? Talvez aconteça algum dia. Eu fiz uma pesquisa com objetos que estavam circulando no centro da cidade de maneira muito intensa, como, por exemplo, espelhos. Aqueles espelhos alaranjados, em tamanho pequeno, médio, grande, e a ideia, no final da exposição, fazer uma reflexão através da estética. Aí não é só raciocínio, não é só pensamento, o que é que nós somos, como é que a gente se enquadra, né? A gente olha para o outro, está sempre enquadrando de alguma maneira, e como o próprio museu é muito enquadrado através de molduras, o próprio celular a gente usa como espelho, a gente tem nossa
vida vista através de molduras. Bem, eu queria até ouvir a opinião do Denis, se for razoável, viu, Denis? Se tiver gostado, eu queria saber. Não, mas sim, pode não ter gostado também, não tem problema não. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu estava numa livraria, e aí, aqui e acolá eu tenho um problema digestivo, e comecei a passar mal nessa livraria. Eu disse, eu não vou morrer aqui dentro da livraria, porque fica muito desagradável. O pessoal que eu vou morrer e tudo, passar mal e tal. Aí eu fui para a calçada, em Fortaleza, fui para a calçada, né, fazendo a pesquisa sobre esses espelhos. Aí fui tomar coincidentemente tinha um senhor vendendo água de coco, eu tomei água de coco, melhorei, e quando eu olhei para frente, mais abaixo, tinha outro senhor vendendo esses espelhos, e ao lado dos espelhos várias ratoeiras, né? E esse objeto ele vai cair em desuso porque é terrível, né? Que vocês conhecem, né? O ratinho vai lá, ele corta o rato no meio. Isso eu vivi assim quando era criança em Redenção. Eu não sou daqui de Fortaleza, então de noite, aí a gente achava bom, opa, um rato a menos. E eu mesmo ia lá, com aquela coisa toda cheia de sangue, o rato partido, e trocava a ratoeira e tal. É um objeto estranho. Mas eu não acreditei de ver o espelho junto com a ratoeira, porque o espelho é também uma ratoeira. É uma ratoeira contemporânea. Eu disse, mas tá aí, não precisa nem ser artista. O cara já está botando aos meus olhos, diante de mim, assim, uma ideia de fazer uma exposição também com ratoeiras. Não deu certo, eu trago para vocês aqui só uma, porque ia fugir do tema, entende? Da exposição. Mas está aqui, ó, ficou assim. Vocês estão se vendo aí? Ó, aqui a ratoeira. Ratoeira aqui. Isso, não sei para que isso vai servir, mas o espelho e a ratoeira é mais ou menos a teoria, né? Porque a gente se vê, a gente quer se ver na teoria, tá falando algo de mim, eu estou me entendendo e tal. Agora, entender-se é também cair numa certa armadilha. Porque quando a gente se entende, a gente pode cristalizar esse entendimento, criar uma identidade e parar a história. O espelho tem essa ambiguidade terrível, né? De a gente tentar se ver, mas ao mesmo tempo ser capturado pelo espelho. A ideia o Denis pode falar sobre isso, porque ele viu, né? Era ao final perguntar o que nós somos do ponto de vista histórico. Nós somos, primeiro, muita gente, e essa quantidade de gente, esse coletivo muda. Ser histórico é mudar, inclusive mudar o próprio corpo, a imagem do espelho, e tem algumas molduras na instalação que estão se manchando, os espelhos estão querendo fugir e tal. Sim, para terminar isso aqui, ó, vocês estão vendo que é ficou até bacana aqui, não foi? Sim. Depois vocês tira uma foto disso e pode até servir para, né, a gente fazer uma instalação, uma coisa assim. Tinha esse espelho pequeno, essa ratoeira pequena, uma média e uma grande. Como eu já estava melhor, aí eu disse assim, senhor, eu quero comprar uma ratoeira, mas assim, por que tem uma pequena, uma média e uma grande? Aí disse, é assim,
pequena para rato pequeno, média para rato médio e grande para guabiru. Eu disse, mas não é melhor eu comprar só uma não? A grande, porque a grande mata o pequeno e o médio. Eu disse, leve as 3, porque eu faço mais barato. Eu disse, mas para que eu vou? Eu não estou vendo assim, eu só me desculpe, mas por exemplo, a pequena vai matar o grande também. Aí vai matar, mas vai dar mais trabalho. Olha o que era que a gente estava discutindo numa calçada tomando água de coco, né? Aí teve uma hora que eu disse assim, eu faço uma promoção, o senhor leva as 3. E eu disse, leva as 3. Porque aí ele me convenceu. Porque se o senhor levar as 3, o senhor mata a família todinha de uma vez só. Eu disse, que é isso? Que é isso? Matar a família toda de uma vez só? Eu disse, mas foi boa, a resposta foi boa, e aí eu levei as 3. Estou aqui com 3 ratoeiras, estou usando essa daqui. De onde é que vem a literatura? De uma história como essa, né? Completamente louca, completamente incompreensível para as novíssimas gerações. Porque, com certeza, esse objeto vai desaparecer. Esse objeto, para mim, que tinha o costume não de ver a morte da família toda, mas de um rato por vez, já é muito violento. Eu confesso a vocês, para mim já seria estranho ver um rato partido ao meio por essa ratoeira, como eu via quando era criança, sem nenhum problema. O que quer dizer isso? Que eu sou histórico. Que eu mudei. Mudei naquilo que há de mais íntimo, que é a sensibilidade do corpo. O que era aceitável não é mais aceitável hoje. A gente estuda isso, a meu ver. Só faz sentido a história para a gente entender por que esse objeto não é mais aceitável para mim e para muita gente. Por que outros passam a ser tolerados. Se a gente consegue isso nas aulas de história, eu acho que a gente consegue muita coisa. A operação historiográfica, descobrir a historicidade em nós, na nossa carne, mexendo com a gente. Eu não preciso nem dizer que eu cheguei em casa depois assustado com isso. Assustado comigo mesmo, com as circunstâncias, com as ratoeiras na mão. Eu acho que a história ou desafia a gente dessa maneira, ou não tem graça, pessoal. Não tem graça. É melhor ir para o cinema, fazer outra coisa. A história tem que desafiar o nosso corpo, sem ter resposta imediata. É um susto, né? Isso ainda me assusta, não sei o que fazer com isso. Denis, você está precisando de alguma ratoeira aí? Eu posso dar de presente as outras 2. Não, professor, hoje em dia, esse tipo de objeto, ele está mais sofisticado. Não sei se você deve conhecer, né? Hoje ele pega o rato sem sangue, porque ele cola. Aquelas ratoeiras colantes, assim, é um negócio interessante. Mas deixa eu só aproveitar, viu, professor? Tiago, colega. É porque eu fui lá, realmente, foi montada pelo Naldinei, eu acredito, né, professor Rez? O Naldinei está... Ele é da associação também. Pronto. Ele fez parte da equipe, exatamente. Pronto, ele que me falou e me convidou. E aí, eu gostei demais, né? E dentro disso que você está falando, assim, o espaço da mudança. E na medida que você vai caminhando ali naquele espaço pequeno, eu fiquei pensando, né, na questão do próprio reflexo, né? Mas também na reflexão. Então tudo isso foi juntando no refletido, sabe, no que é provisório, no que muda,
uma transformação. Então, foi isso que eu fiquei pensando. E lembrei também, para concluir aqui, lá no Beco do Cotovelo, no Café Jaibaras, né, aqui no Beco, que é um museu orgânico hoje, viu, professor Regis? Tem lá uma caixinha e diz assim: conheço o maior fofoqueiro do beco. Aí você abre, é um espelho, aí você se vê. É uma ratoeira, viu, professor Regis? É uma ratoeira. Conheço o maior fofoqueiro do beco. A pessoa abre e se vê no espelho. Não tem jeito, pega em flagrante. Maravilha, muito bom. Eu acredito nessas coisas, sabe? Na potência desse tipo de inquietação. Surpresa, né? Surpresa. Regis, a gente já está se caminhando para o final, né? Esses meninos estão doidos tudo para namorar, viu, Regis? Eles estão tudo aí doidos para ir para casa dos namorados, namoradas, e a gente aqui prendendo este povo. Aí eu tenho uma última pergunta, tá certo? Vou fazer essa última pergunta já agradecendo a sua participação. Eu já acho que foi muito rico, né, Denis? E demais colegas, né, demais graduandos que são futuros historiadores, vão estar aí embelezando os programas de pós-graduação. Espero, viu, Regis, daqui a alguns anos eles estejam tendo a experiência de serem seus alunos lá no programa de pós-graduação em História Social lá da UFC. E a minha pergunta faz um link com o Michel Dissertor, que foi um morto-vivo em boa parte da nossa fala, né? Ele foi citado de muitas maneiras, ele foi atravessado de muitas maneiras, né? E o projeto de iniciação científica que eu estou desenvolvendo aqui no curso, né, que tem inclusive a Carla como minha bolsista, tem como título O Lugar do Outro na História da Historiografia do Ceará. Então, eu brinco de algumas formas com a ideia de heterologia, né, que o Michel Dissertor desenvolve, que basicamente é o conhecimento ou estudo do outro, do diferente, né? Guiando com algumas das obras, das inquietações que ele traz na escrita da história, né, naquela importantíssima coletânea de texto, mas também na cultura do plural, e um livro mais recente com esse mesmo título, O Lugar do Outro. E aí eu pergunto para você, a partir dessa inquietação e a partir dos seus diálogos bem profundos com o Dissertor, como nós, historiadores, podemos evitar não sermos etnocêntricos, mesmo sabendo que todo olhar sobre o tempo e sobre o espaço é uma viagem, é um deslocamento para compreender outros. Obrigado, viu, Regis? Tiago, obrigado pela pergunta também. Estou gostando dessa conversa, muito bacana. O lugar do outro. Eu vou tentar resumir. Com uma negação, eu vou imitar de maneira muito pobre, de maneira muito simplificada, o próprio Michel Dissertor. O lugar do outro, antes de tudo, o outro não é só o outro e o lugar não é só o lugar. Começando pelo outro, que o outro só existe como outro se ele faz parte de mim mesmo. Senão eu não perceberia o outro. Então, o outro é importante, é fundamental para a minha constituição. Por exemplo, para ser um pouco didático, quando o civilizado constrói a imagem do selvagem como outro, ele está querendo reafirmar a própria imagem dele. Então, a ideia de outro, antes de tudo, é a afirmação do mesmo. É a primeira camada, né? Eu estou colocando o outro como menor para me achar maior. Tem essa dimensão. E a outra dimensão é a dimensão da morte. É por isso que na segunda versão da operação historiográfica, ele inclui essa reflexão mais concisa sobre a morte, porque o grande outro é exatamente o que não pode ser reduzido ao eu. Ninguém sabe o que é morrer. Então é a grande diferença em relação à vida.
a morte é o grande outro, o grande assombro do Ocidente, porque as outras culturas entendem de uma maneira geral que a morte é uma continuidade da vida. O Ocidente entende como o rompimento. O passado passou e o presente é exatamente a instância onde essa diferença se dá. Eu vou tratar o passado como algo que passou, é passado. Passado e presente é uma construção muito ocidental, muito eurocêntrica, digamos assim, masculina, branca, identificada com a burguesia. O Michel de Certeau é também um marxista, né? Portanto, ele entende o outro dessa maneira, nessas duas dimensões. O grande outro é difícil chegar a ele porque estaria nele mesmo o fundamento e que não serve para o meu deleite. É o que assusta, é a assombração. Por isso que ele vai chegar à morte para falar sobre isso. Então o outro é muito complexo, muda muito, tem funcionalidades, tem silenciamentos. É de fato, eu acho, uma das ideias mais difíceis no Certeau. É o outro. É diferença, mas é também identificação. É um funcionamento muito complexo. E a rigor chega ao ponto do infamiliar. É Freud, né? É o estranho. É aquilo que eu consigo perceber, mas não dá para perceber muito. Tem um limite. Porque a gente quer humanizar tudo, né? Quer tudo dizer é bicho, seja lá o que for. Por exemplo, tem um... quer participar aqui. Né? A tendência que eu tenho em relação aos animais. Que coisa linda. É mesmo, ela é muito linda. Mas é ver sentimentos nela. Né? Ou seja, torná-la um ser com características humanas. O que é que eu estou fazendo aí? Lidando com o outro, a impossibilidade do outro. Derrida tem um livro que se chama O Animal que Logo Sou, é sobre gato. Né? Não vão dizer que eu estou usando animais indevidamente aqui, tá certo? Foi com todo respeito que eu mostrei a gata, tá certo? Eu disse até que ela era bonita. E o lugar, Tiago, em resumo, o lugar é uma característica da modernidade. O discurso tem lugar na modernidade. Então, você deu uma dica muito interessante. Para lidar com o outro numa perspectiva mais complexa e não apenas para humanizá-lo, transformá-lo em algo que já é o esperado, esse outro precisa ser um viajante, como era o Michel de Certeau, é o lugar do trânsito. Então, é o lugar onde o tempo se inquieta, é uma expressão do Michel de Certeau. O lugar é uma inquietação, não é uma cadeira onde a gente senta, como diria o Foucault. A treta de um com o outro é essa. Porque o Certeau disse, você tem um lugar. Eu disse, sim, mas o meu lugar é essa cadeira. Sim, mas é uma cadeira que está em algum lugar. É interessante essa treta porque a perspectiva do Michel de Certeau chega aonde o Foucault não chegou, que é o trânsito. A ideia de trânsito, e agora, para terminar, o trânsito. Só é possível com o trânsito. Só é possível com a
a ação de questionar de maneira radical os limites, por exemplo, entre passado e presente, aí a aproximação com a psicanálise. Enfim, o lugar do outro é um tema maravilhoso em teoria da história e muito necessário hoje, porque o Michel de Certeau, em resumo, daria para dizer, é um pensador dos limites. Ele pensa os limites e no limite. Como é que a gente delimita as coisas? Como é que eu digo assim, esse é o meu lugar? Ou, como se dizia, ainda se diz, você sabe com quem é que você está falando? Né? Estou me cercando. É um pensador das fronteiras. Realmente, eu digo sem medo de errar. Para mim, é o grande teórico da história até hoje. Né? Vamos ver se aparece outro. Pessoal, muito obrigado mesmo pela paciência, pelas perguntas, por tudo. Eu fico feliz de estar aqui conversando com vocês. Professor Regis, a gente que agradece a sua presença. Foi um momento maravilhoso ter você aqui com a gente. Um momento muito rico. E a gente deseja muito que os próximos encontros sejam tão produtivos quanto esse. Fiquem ligados que logo mais chega um novo episódio no seu agregador favorito. Estamos no YouTube, no Instagram, no Spotify e no Amazon Music. Sigam Miragens de História nessas redes sociais.